Olá, meu aluno, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos aqui explicando para vocês o conteúdo Present Perfect. De início eu já falo que esse conteúdo, por ser muito extenso, nós estudaremos ele no decorrer dessa semana e das próximas 2 semanas. Hoje na nossa aula eu vou explicar para vocês a estrutura da forma afirmativa, da forma negativa e da forma interrogativa. Depois, nas próximas aulas, eu vou ensinar para vocês as preposições que a gente usa com esse tense, né, com esse tempo verbal, e também quando e como ele é utilizado. Então, vamos lá. Present Perfect. O presente perfeito é marcado pela forma. Então, aqui é a forma dele na forma afirmativa. Na forma afirmativa, vai vir sempre o sujeito, que pode vir em forma de pronome pessoal ou também de substantivo. Temos o verbo auxiliar no presente perfeito, no present perfect, formado pelo has ou have. Quando eu vou utilizar has, quando eu vou utilizar have, eu vou explicar daqui a pouco. Mas o passado particípio, que é aquela terceira coluna daquela tabela dos verbos irregulares, que eu passei para vocês lá na página 36 do livro de vocês, vão ver lá, tem 3 colunas, a terceira coluna está lá, past participle, que é o passado particípio. Então, quando se tratar de verbos irregulares, vocês vão utilizar aqueles verbos daquela tabela, tá? Na terceira coluna, mais o complemento. Daqui a pouco eu vou dar exemplo em frases, tá? Mas aqui, voltando aqui, tia, quando é que eu vou usar o has e o have? Nós estudamos lá no 7º ano o verbo to have, ó, o verbo to have, que corresponde ao verbo ter, né, ao verbo possuir. E nós vimos que esse verbo ele é irregular, porque ele possui 2 formas de se escrever. Eu uso o has para as 3 terceiras pessoas do singular. Então, quando o sujeito for ou corresponder a uma das 3 terceiras pessoas do singular, eu usarei o has. Quando o sujeito for she, he ou it, ou um substantivo, né, o nome de uma pessoa, de um lugar, de um animal, de um sujeito neutro, eu vou usar o has. Quando não for terceira pessoa, quando corresponder aos pronomes I, you, we e they, eu vou usar o have. Então, aqui o auxiliar vai depender do sujeito. Então, sujeito sendo terceira pessoa do singular, has. Sendo as demais pessoas, I, you, we ou they, ou sujeitos ou substantivos que correspondem a esses pronomes, né? Eu vou usar o have. O verbo de ação da frase sempre estará no passado particípio. O que é o passado particípio? Eu vou explicar melhor para vocês quando eu der exemplo da frase, tá? E o complemento. Então, a forma afirmativa, a regrinha é sujeito, o verbo auxiliar, que vai ser o has ou have, o verbo no passado particípio e o complemento. Agora eu vou dar para vocês exemplos em frases, para vocês verem como o present perfect, o presente perfeito, ele é utilizado. Então, pessoal, aqui são exemplos de algumas frases onde utilizamos o present perfect. Temos aqui a primeira frase. She has been to England. Vamos lá? She has been to England. Ela esteve na Inglaterra. Aí você pode perguntar, tia, ela esteve é passado. Passado simples. Então, por que aqui está utilizando o present perfect? É uma das maneiras do como a gente utiliza o present perfect, né? Eu falei lá no início da aula que existem 3 formas de usar o present perfect e essa é uma delas. Na nossa próxima aula eu vou explicar, né, essa diferença. Como eu falei, esse assunto ele é muito extenso e não adianta eu dar tudo numa aula para vocês e vocês, né, vão sentir dificuldade. Então vamos lá, cada coisa a seu tempo. Então vamos lá. She has. Por que eu utilizei o has aqui? Porque she, terceira pessoa do singular.
been é o passado particípio do verbo be. Ele, por ser um verbo irregular, ele está lá naquela tabela, tá? Então, she has been to England. Ela esteve na Inglaterra. Quando ela esteve na Inglaterra? Está dizendo essa ação aqui? Não. Aqui não está informando quando ela esteve na Inglaterra. Só disse que ela esteve lá, mas não disse quando. Isso é uma das diferenças do present perfect para o passado simples, para o simple past. No simple past a gente informa quando a ação ocorreu, tá? E no present perfect não. Por quê? Porque uma das ações do present perfect é dar a informação que aquela ação ocorreu, mas não dizendo o tempo determinado. Essa é uma das formas que a gente utiliza o present perfect, que a gente vai ver as três formas em outro vídeo, tá? Aqui, ó. I have been to England. Eu estive na Inglaterra. Vendo aqui, ó, que o verbo auxiliar mudou. Por que o auxiliar mudou? Porque o sujeito, ó, não é terceira pessoa do singular, é primeira pessoa do singular. Então, para a primeira pessoa do singular, I, you, we e they, o auxiliar será o have. O verbo de ação been, que é um verbo irregular no passado particípio, mais o complemento que é to England. Então, essas duas frases aqui é para vocês observarem o uso do auxiliar. Has, have. Has, terceira pessoa do singular, have para as demais pessoas. Esse outro exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês que não se constrói frase no present perfect apenas com verbos irregulares. A gente também constrói com verbos regulares, que é o caso do worked. Quando nós estudamos o passado simples, nós vimos que é fácil reconhecer um verbo regular no passado simples porque ele tem essa terminação em ed aqui, né? Então, todo verbo regular no passado simples, ele tem essa terminação em ed. Isso a gente já estudou, né? A gente não pode estar retomando isso aqui agora, tá? Então, he has, por que eu utilizei has? Porque o sujeito corresponde à terceira pessoa do singular. Worked at the hospital since April. Então, ele trabalhou no hospital desde abril. Então, é outra forma como a gente utiliza o present perfect. É para dizer que uma ação começou, mas ela não terminou. Então, aqui está dizendo que ele trabalha no hospital, ó, desde abril. Então, essa ação, ela foi concluída? Não. Para ações concluídas, a gente usa o simple past. Então, se fosse o simple past aqui é he worked at a hospital for 3 years, né? Por 3 anos, né? Então, seria lá o passado simples. Não. Aqui não é assim. Não diz o tempo determinado porque ele trabalhou lá. Então, vamos lá. He has worked at the hospital since April. Então, o since é um advérbio que a gente vai utilizar bastante no present perfect. Since e for, que eu vou ensinar na próxima aula quais são os advérbios que a gente vai utilizar. Então, qual é o interessante da gente ver aqui? Que nem sempre o verbo de ação é um verbo irregular. Se ele for irregular, a gente tem que ir lá na tabela da página 36 e olhar a terceira coluna, né, dos verbos irregulares no passado particípio. Se o verbo for regular, a gente só acrescenta o ed. Então, a forma afirmativa é sujeito, ó, verbo auxiliar, o auxiliar vai depender do sujeito, e o verbo sempre estará no passado particípio se ele for irregular. Se ele for regular, a velha formulazinha lá do simple past, que é acrescentar o ed no final. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que faz a forma negativa e a forma interrogativa.